Graça e paz, meu querido irmão, seja muito bem-vindo, querido visitante. Você está entre família e nesse momento nós damos início a mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Te convido a estar se conectando comigo em oração para que possamos entregar toda a nossa adoração nesse momento ao Senhor. Vamos estar orando? Paizinho querido, Senhor, eu te consagro nossas vidas e esse culto em suas mãos. Toma, Senhor, cada coração aqui conectado em oração e aquece com o fogo da tua presença. Aquieta nossa alma e nos traz a alegria de saber que o Senhor é bom, mesmo quando não temos respostas. Seja nosso provedor e a certeza do nosso amanhã. Cobre-nos com o teu sangue. Salva os que estão perdidos, Senhor. Cura os que estão doentes, alimenta os que estão famintos e dá de beber ao sedento. Nós te amamos, Senhor Jesus. Nós te amamos e confiamos no teu poder, no teu amor, na tua bondade e na salvação que recebemos por intermédio de Jesus. Em teu nome, Jesus. Amém. Amém. Te conhecer, proclamar tua glória.
Amém! Nós vamos estar dando início agora à leitura da palavra do Senhor. E eu te convido a estar colocando em suas mãos a Bíblia, ou caso você não tenha, para estar acompanhando junto conosco. Amém? Vamos estar lendo agora o versículo que se encontra lá em Salmos, capítulo 46, do versículo 7 ao versículo 11. Repetindo, Salmos, capítulo 46, do versículo 7 ao versículo 11. Vamos estar fazendo essa leitura juntos? Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham contemplar as obras do Senhor, que tem feito desolações na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Você pode estar repetindo junto comigo esse versículo 11? Vamos declarar? O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Getsemane foi que meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Logo vieram pessoas para o levar para a maior das provações. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Bom ver os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Ver o mestre a chorar, e foi por você, e ele mostrou tanto amor. Os soldados cuspiam no seu rosto nu. Posso ouvir o clamor da multidão. Jesus, a olhar aquele céu azul, pede ao Pai que lhes dê o seu perdão. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz.
Amém! Chegamos agora no nosso momento de dedicação de bens e vidas. Nesse momento vai estar aparecendo aqui na sua tela o link, né? Na verdade, as informações para depósito, caso o irmão queira ofertar ou entregar seu dízimo, ou se preferir, o senhor pode estar vindo aqui na igreja, né, de forma presencial em qualquer dia da semana ou no culto de domingo, na parte da manhã ou na parte da noite. Amém, irmãos? Nesse momento também te convido a se levantar de onde você está, do sofá que você está sentado ou da cadeira, e se espreguiçar e se preparar para esse momento de adoração. Oferte também ao Senhor esse momento de adoração ao único que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, se não fizer, se a porta abrir, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Deus é Deus. Deus é Deus. Amém. Nesse momento nós estaremos recebendo uma porção da parte do Senhor através da vida do nosso querido pastor Valmir Caldino. Olá, queridos irmãos, queridos amigos,
Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Temos a feliz oportunidade e a alegria de juntos estarmos estudando a Palavra de Deus em mais esta quarta-feira. E o nosso desejo sincero é que seja esta uma oportunidade de crescimento espiritual na medida em que Deus, através da sua palavra, possa aplicar, por intermédio do seu Santo Espírito, as verdades divinas, as suas verdades à nossa vida. Eu gostaria de convidar o querido visitante, bem como a cada irmão, para que abram as suas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Mateus, primeiramente no versículo 9 do capítulo 9. E depois nós leremos Mateus no capítulo 11, versículos 16 a 19. No versículo 9, nós encontramos a seguinte expressão: partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. E ele se levantou e o seguiu. Agora, Mateus capítulo 11, versículos 16 a 19. Diz-nos assim a palavra do Pai Celestial. Mas a quem hei de comparar esta geração? É semelhante a meninos que, sentados nas praças ou na praça, gritam aos companheiros: não vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não pranteastes. Pois veio João, que não comia e nem bebia, e dizem: tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Vamos orar nesta hora? Ó Deus querido, Santo Pai Celestial, nesta hora, quando a Tua palavra há de ser exposta, o nosso coração te busca no desejo sincero de ouvir a Tua voz e está perfeitamente ajustado com a Tua vontade, de tal maneira que as palavras proferidas possam, em verdade, repercutir, transmitir a palavra do Senhor, a mensagem do Senhor. Assim sendo, Pai, pedimos que barreiras e impedimentos sejam colocados por terra e que esta palavra, que por si mesma é viva, é poderosa, é eficaz, é penetrante, possa realizar em cada coração
na vida de cada irmão, de cada irmã, de cada visitante, a obra para a qual o Senhor a enviou. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Dizem que os colecionadores de pedras preciosas são capazes de ver diamantes onde a maior parte das pessoas só conseguem ver cascalhos. Sendo esta uma verdade, sem dúvida alguma, ela expressa exatamente aquilo que a Bíblia nos mostra, e especialmente o texto que nós lemos. Diz o texto que Jesus ia passando quando, olhando para a coletoria ou para a alfândega, ele viu um homem chamado Mateus. Quem era Mateus? Ele era um publicano, era alguém que cobrava impostos para o governo romano. Por esta razão, os judeus o tinham como traidor da pátria, como alguém que havia se vendido para uma nação que os estava escravizando, para explorá-los. E por esta razão, viam Mateus não apenas como um traidor da pátria, mas também como alguém que, do ponto de vista espiritual, estava numa condição terrível. Na mente, no coração do povo, Mateus era alguém para quem não havia salvação. Publicanos e pecadores era, no entendimento deles, pessoas a quem Deus odiava. Pessoas que estavam ou tinham o seu destino já marcado, e este outro não era senão o inferno. Para as pessoas, a começar dos líderes religiosos, Mateus era um ser que não tinha nenhum valor. Mas é exatamente aí, queridos, que nós vemos Jesus se distinguindo do povo e também dos próprios líderes religiosos. Porque para alguém a quem eles não davam nenhum valor, Jesus olhou, Jesus viu e percebeu na vida daquele homem, percebeu sem dúvida alguma que ali estava um ser precioso, um ser de grande valor. Era um diamante, era uma joia preciosa que só precisava ser polida, trabalhada. E quando isto acontecesse, ela espargiria o seu brilho, o seu fulgor e encantaria muitos. A Bíblia diz que Jesus viu, percebeu naquele homem discriminado,
colocado de lado, um ser precioso, e o chamou. E aí vem a segunda atitude. Primeiramente, Jesus viu. Depois, agora, Jesus o chama. O chama na presença de todos. O chama pelo nome. E aí vem a resposta de Mateus. A Bíblia diz que ele, Mateus, se levantou e o seguiu. A história não termina aqui. Mateus ficou muito feliz com o chamado de Jesus. Ficou muito satisfeito por ter sido escolhido para fazer parte do discipulado de Cristo. Era um privilégio, era uma honra, era uma glória. E agora ele convida os seus amigos, publicanos como ele. Abre as portas da sua casa e oferece um banquete ao amigo dos amigos, que é Jesus. E Jesus, então, agora vai e senta-se à mesa com Mateus e com aqueles publicanos. Os escribas e fariseus viram isto e questionaram de pronto como é que Jesus podia sentar-se à mesa com aqueles homens? Como é que Jesus podia estar ao lado daquelas pessoas que cobravam impostos para o povo romano, que não tinham acesso à sinagoga, aquelas pessoas que eram, do ponto de vista religioso, totalmente discriminadas, aquelas pessoas que, segundo eles pensavam, eram odiadas por Deus. Como é que Jesus podia sentar-se à mesa com eles, manifestando de maneira pública a sua amizade, o acolhimento que lhe era peculiar? Como é que Jesus podia fazer isso? Foi aí que Jesus responde dizendo: a quem compararei esta geração? A quem compararei esta gente? Veio João, e ele estava referindo-se a João Batista, que não comia e nem bebia. E dizem, ele tem demônios. Ele não participa de festas. Ele não aceita um convite para sentar-se à mesa conosco. Ele vive uma vida ascética. Ele tem demônios. E aí veio Filho do Homem, e esta expressão Filho do Homem referia-se ao próprio Jesus, que come e bebe, faz exatamente o oposto. É capaz de adentrar as casas, sentar-se à mesa, ter uma vida social normal.
que gosta de estar entre os seres humanos, que tem prazer nisto. E aí vocês dizem que essa pessoa, que o Filho do Homem não tem alguma coisa estranha nele, porque ele é um bebedor de vinho, ele é um glutão e amigo de pecadores. Nesta expressão, nesta crítica, havia duas mentiras e uma verdade. Em primeiro lugar, Jesus não era bebedor de vinhos e nem era glutão. E esta era uma mentira. Mas há uma verdade, que Jesus era amigo dos pecadores. Era amigo dos pecadores. E é exatamente isto, queridos meus, que nos encanta e nos coloca também no centro desta história. Porque Jesus nunca negou que fosse amigo dos pecadores. Muito pelo contrário, ao longo do seu ministério, ele reafirmou isto. Ele deixou isto muito claro. Aliás, na casa de Zaqueu, um publicano, ele, quando criticado pelos escribas e fariseus, ele pôde dizer: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele veio em busca dos pecadores. E eu disse que, ao afirmar isto e aceitar de maneira clara esta afirmação crítica dos seus adversários, Jesus nos coloca no centro desta história, porque se Jesus era amigo dos pecadores, então Jesus é o nosso amigo. Sim, ele é o nosso amigo, porque, como a própria Bíblia afirma, todos nós somos pecadores. Diz a palavra de Deus em Romanos, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nesta mesma carta, o apóstolo diz: não há um justo sequer. Todos erraram. Todos abandonaram o caminho. É verdade que nem todos nós cometemos os mesmos pecados. É verdade que nem todos nós cometemos as mesmas falhas. Mas nunca devemos nos esquecer do fato de que para Deus não existe pecadinho ou pecadão. Para Deus existe pecado. E pecado tem como essência a desobediência. Pecar é desobedecer a Deus. Pecar é não viver em conformidade com a vontade de Deus. Pecar é ultrapassar os alvos, as metas, os limites estabelecidos por Deus. Pecar é se rebelar contra Deus. Pecar é não aceitar a vontade de Deus. E não há como negar, queridos, que nós somos pecadores. Mas, a despeito disto,
E certamente também por causa disto, o nosso Senhor Jesus vem ao nosso encontro como nosso amigo. E ele veio e vem porque ele conhece exatamente a nossa realidade. Ele conhece exatamente o nosso estado. Ele sabe que o pecado é uma doença, é uma enfermidade. E somente com ele e por meio dele é que esta enfermidade pode ser curada, erradicada da nossa vida. Ele sabe que se isto não acontecer, o pecado como doença, como um estado mal da alma, certamente vai nos levar à destruição e à morte. Porque, como diz o apóstolo Paulo, o salário do pecado é a morte, não tem jeito, é inevitável, é um fato inevitável. E ele, que veio a este mundo e veio para trazer vida, e deixou isso muito claro quando disse: eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Com este propósito ele vem à nossa vida. Com este propósito ele vem ao encontro de cada um de nós, manifestando a sua amizade, manifestando o seu amor, manifestando o seu desejo de nos abençoar, de nos ajudar. Sem dúvida alguma, Jesus não é apenas o amigo dos pecadores, mas ele é o melhor amigo. Não há amigo maior que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não há ninguém que possa ter manifestado um amor tão poderoso, tão grandioso, tão maravilhoso como o nosso Senhor Jesus. Ele se coloca ao nosso lado, se oferece para entrar em nosso coração, para habitar em nossa vida, exatamente porque deseja nos transformar. Quando os escribas e fariseus diziam que Mateus e os publicanos eram pecadores, em verdade eles não estavam mentindo, não. Aqueles homens eram pecadores mesmos. Amavam o dinheiro, então eram idólatras. Cobravam além daquilo que era justo. E não raro manifestavam uma falta de sensibilidade, de amor para com as pessoas necessitadas, uma vez que, para que eles não perdessem nada, eles apropriavam-se dos produtos daqueles que ainda não tinham pago o imposto devido. No entanto, há uma diferença entre eles e Jesus, entre os escribas e Jesus. Jesus sabia de tudo isto. Os escribas sabiam disso e usavam isto para acusá-los. E aí vem Jesus. Jesus sabia de tudo isto. E, impulsionado pelo amor, se colocava ao lado daquelas pessoas para ajudá-las. Esta é a grande diferença de Jesus. Ele é amigo dos pecadores, ele é nosso amigo. Não necessariamente porque ele não conhece as nossas falhas, ou simplesmente porque aceita as nossas falhas, que a gente viva errando e pecando.
mas ele se coloca ao nosso lado porque ele tem um desejo, o profundo desejo de nos transformar. E a Bíblia conta a história de várias pessoas que foram transformadas, radicalmente mudadas. Falei alguns instantes atrás sobre Zaqueu. Eu poderia citar a mulher samaritana. Eu poderia citar o exemplo do apóstolo Paulo, que depois que Jesus já havia ascendido aos céus, ele teve a experiência de ouvir a voz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e também teve a sua vida transformada. Então Jesus tem essa capacidade de se colocar ao nosso lado para transformar a nossa vida e para descobrir e usar aquelas coisas maravilhosas que Ele mesmo nos deu para a sua honra e glória. Mateus tinha um dom. E ele vai usar esse dom de Mateus. Ele vai usar a caneta de Mateus. Ele vai usar a capacidade de pesquisa de Mateus. Ele vai usar essa capacidade de Mateus de anotar os fatos, de historiar os fatos, de contar os fatos, de narrar os fatos. Ele usa tudo isso e faz de Mateus o escritor do primeiro livro da Bíblia. Primeiro livro do Novo Testamento, digo, não necessariamente da Bíblia, mas do Novo Testamento. Que maravilha! Usar Mateus. É exatamente isto o que Deus faz com cada um de nós. Aquele homem que aparentemente não tinha nenhum valor. Aquele homem que olhava e dizia um cascalho. Era, em verdade, um diamante que só precisava ser polido. Deus é capaz de ver em nós o valor, o brilho, o fulgor, que muitas vezes está escondido, que muitas vezes está sepultado por uma série de dificuldades, problemas e até pecados. Mas o Senhor Deus, através de Jesus Cristo, nos salva. E por meio do seu Espírito Santo, ele vai removendo essas coisas que até aqui têm impedido o brilho da nossa vida, o fulgor da nossa vida, até o ponto em que a nossa vida passa a ser um instrumento precioso nas suas mãos. Por esta razão, queridos, é oportuno que a gente não apenas ouça o chamado de Jesus, mas ouvindo o chamado, a gente faça como Mateus, não questione, se levante e o siga. Deixa tudo para seguir Jesus. E eu quero lembrar uma coisa. Nunca é cedo demais para seguir Jesus. Eu digo isto porque não raro ouvimos as pessoas ouvindo o chamado de Jesus, ela diz, não, agora não, é cedo demais. Agora ainda não. Eu tenho outras coisas. É cedo demais. Nunca é cedo demais para seguir Jesus. Se Jesus
está chamando você, se você está sentindo que Jesus, através do seu Santo Espírito, está te convocando, te convidando, não importa quem seja você, o que você esteja fazendo, quais sejam os impedimentos, levante-se, vença as barreiras, vença os impedimentos e vá a Cristo Jesus. E você vai ver que coisas grandiosas e maravilhosas Ele fará por meio da sua vida. Quando Jesus nos chama para nos salvar. Quando Jesus nos chama para nos transformar. Quando Jesus nos chama para a imortalidade. Quando Jesus nos chama, Ele nos chama porque é o nosso melhor amigo. Me salvou pela graça.
todos nós podemos dizer juntos: amém, amém. Glória a Deus por essa palavra, por esse alimento que o Senhor nos trouxe através da vida do nosso querido pastor Valmir Claudino. Queridos irmãos, eu quero lembrá-los que as inscrições para o culto de domingo já foram abertas, os links já estão disponíveis. Qualquer dúvida, entre em contato conosco através do telefone 2455-6113, na secretaria de nossa igreja, no horário das 9 da manhã até as 4 da tarde. E não se esqueçam que as atividades online, permanecem durante toda a semana. E também o nosso relógio de oração. Que Deus possa estar abençoando a sua vida, a vida de toda a sua família. Em nome de Jesus. Amém.